Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o controle externo. Logo, logo iremos começar nossa aula sobre controle externo da administração pública federal. Vou compartilhar a tela com vocês aqui e a gente já começa a nossa aula sobre o controle externo. Não sei se você já teve algum contato com essa matéria, se chama Controle Externo da Administração Pública Federal. Se você não teve contato, esse é o seu primeiro contato, você vai estar aprendendo sobre controle externo, uma aula introdutória sobre controle externo. Só compartilhar a tela aqui e a gente já começa a nossa aula. Compartilhar a tela aqui, a gente já inicia a aula. A gente já vai começar. Controle externo da Administração Pública Federal. Está iniciando a tela aqui, já já a gente começa. Então vamos lá. Iniciando a nossa aula, controle externo, controle da Administração Pública Federal. O controle externo, o Estado, ele é dividido assim, em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos entender um pouco mais sobre esses três poderes. O executivo, ele tem tanto o controle interno como o controle externo. Vamos falar primeiro do controle interno. O controle interno do Poder Executivo é a CGU, Controladoria Geral da União. Ela controla internamente o Poder Executivo. O Poder Legislativo também tem o seu controle interno e o Poder Judiciário também tem o seu controle interno através do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E os estados e municípios também são controlados pelo Estado, todos os recursos que são repassados para os municípios e para os estados, recursos federais, também passa pelo controle externo. O controle externo ele está a cargo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz todo o controle externo do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E com auxílio do TCU, o Tribunal de Contas da União, faz o auxílio do controle externo que é exercido pelo Congresso Nacional. Então, o TCU, o Tribunal de Contas da União, auxilia o controle externo e ele faz esse controle, tanto o TCU, tanto no Executivo, como no Legislativo, como no Judiciário. Agora iremos entender mais como funciona esse controle. Os tribunais de contas, funções, natureza jurídica de eficácia das decisões. Antes de iniciar, vale ressaltar que, embora a maior parte das considerações apresentadas neste capítulo faça referência a características da Corte de Contas Federal, elas também se aplicam às funções da natureza jurídica e eficácias das decisões dos demais tribunais de contas estaduais e municipais. Então, esse conhecimento aqui a gente vai estar falando do controle federal, mas por simetria, tanto o controle estadual e o municipal é muito parecido com o controle federal que é feito pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Funções dos tribunais de contas. As funções nada mais são do que uma forma de sistematizar as diversas competências que foram conferidas pela Constituição Federal e também por outras normas. Ao TCU, por simetria, aos demais tribunais de contas, dando uma ideia geral da natureza das atividades exercidas pelos órgãos os de controle externo. De acordo com a publicação institucional do TCU, as funções dos tribunais de contas podem ser agrupadas da seguinte maneira. Então, essas são as maneiras que são agrupadas as funções do TCU. De acordo com a publicação institucional do TCU, as funções dos tribunais de contas podem ser agrupadas da seguinte maneira. Existe a função fiscalizadora, a função judicante, a função sancionadora, a função consultiva, a função informativa, a função corretiva, a função normativa, a função de ouvidoria e a função pedagógica. Nos próximos slides, nós iremos estudar com detalhe cada uma dessas funções. A função fiscalizadora ou fiscalizatória ou de fiscalização, a maioria das competências atribuídas ao TCU está inserida na função fiscalizadora. As atividades dessa função caracterizam-se pelo exame de uma situação ou
condição prática de um ato administrativo, tendo como referência um crédito ou padrão, uma norma legal, com o objetivo de verificar em que medida a situação ou condição estão de acordo com o critério ou padrão. A função fiscalizadora compreende a realização de levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos, monitoramentos relacionados com a fiscalização de atos e contratos administrativos em geral. Isso está na Constituição Federal, no artigo 71, inciso 4. O exercício da função fiscalizadora envolve ainda a apreciação de legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões e de admissão de pessoal. Constituição Federal, artigo 71, inciso 3. A fiscalização da aplicação de recursos repassados pela União mediante convênios ou outros instrumentos congêneres a estados, municípios e Distrito Federal. Constituição Federal, artigo 71, inciso 6. Assim como a fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais. A Constituição Federal, artigo 71, inciso 5. As empresas supranacionais, exemplo é o Itaipu. A empresa é uma binacional, uma empresa supranacional, que ela é feita pelo Paraguai e pelo Brasil. Então, a fiscalização faz parte do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional com o Tribunal de Contas da União. Então, das empresas supranacionais. Exemplo, Itaipu. Função judicante, ou jurisdicional, ou de julgamento. O TCU exerce uma função judicante quando julga as contas dos administradores dos demais responsáveis por bens, valores públicos, contas ordinárias e extraordinárias, e também quando julga as contas dos responsáveis por causa de prejuízo ao erário. Tomada de contas especial, Constituição Federal, artigo 71, inciso 2. Ao julgar as contas, o tribunal decide se elas são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. Função sancionadora. A sancionatória ou punitiva é a função sancionadora que surge quando na aplicação das sanções previstas em lei, seja na lei orgânica do TCU, seja em outras leis, Constituição Federal, artigo 71, inciso 8. Essas sanções podem compreender, isolada ou cumulativamente, a aplicação ao agente público de multa proporcional ao valor do prejuízo causado ao erário. Combinação de multa ao responsável por contas julgadas irregulares, por ato irregular, ilegítimo, antieconômico, por não atendimento de diligência ou determinação do tribunal, por obstrução de livre exercício de inspeções ou auditorias e por sonegação de processo, documento ou informação. A inabilitação de responsável para exercício de cargo ou comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, declaração de inidoneidade e responsável por fraude em licitação para participar por até 5 anos de certames licitatórios promovidos pela administração pública, afastamento provisório do cargo por obstrução de auditoria ou inspeção, decretação da indisponibilidade de bens. Função consultiva ou consulta ou opinativa. A função consultiva é exercida mediante a elaboração de parecer prévio de caráter essencialmente técnico sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, a fim de subsidiar o julgamento do cargo do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 71, inciso 1. Artigo 49, inciso 9. Da mesma forma, compreende a emissão de pareceres prévios sobre as contas do governo e de territórios. Constituição Federal, artigo 33, parágrafo 2. Função informativa ou de informação. A função informativa é exercida quando dá prestação de informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização exercida pelo Tribunal. Constituição Federal, artigo 71, inciso 2. Compreende ainda a representação ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Constituição Federal, artigo 71, inciso 11. Assim como encaminhamento ao Congresso Nacional trimestral ou anualmente de relatórios das atividades do Tribunal. Constituição Federal, artigo 71, parágrafo 4. A função corretiva do TCU exerce a função corretiva ao emitir determinações de caráter compulsório para corrigir falhas ou impropriedades. Lei Orgânica, TCU, artigo 18. Fixar prazo para cumprimento de lei e verificada ilegalidade. Constituição Federal, artigo 71, inciso 9. Sustar ato impugnado. Constituição Federal, artigo 71, inciso 10. Função normativa ou regulamentar. Decorre do poder regulamentar conferido ao TCU por sua lei orgânica que lhe faculta
prerrogativa de expedir instruções e atos normativos de cumprimento obrigatório sob pena de responsabilização acerca de matéria de sua competência e a respeito da organização dos processos que lhe devam ser submetidos. Lei Orgânica TCU, artigo 3º. Função de ouvidoria ou ouvidor. Reside na possibilidade de o TCU receber denúncias e representações relativas a irregularidades ou ilegalidade que lhe sejam comunicadas por responsável pelo controle interno, por autoridade ou por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Constituição Federal, artigo 74. Parágrafo 1 e 2. Essa função tem fundamental importância no fortalecimento da cidadania e na defesa de interesses difusos e coletivos, sendo importante meio de colaboração com o controle. Cabe frisar que, na apuração das denúncias e representações, o tribunal exerce a função fiscalizadora. Então, você como cidadão, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, você como cidadão pode representar uma denúncia ao TCU. Função pedagógica. O TCU atua de forma pedagógica quando orienta, informa sobre procedimentos e melhores práticas de gestão, mediante publicação de manuais e cartilhas, realização de seminários, reuniões e encontros de caráter educativo ou ainda quando recomenda a adoção de providências em auditorias de natureza operacional. O caráter educativo surge também quando a aplicação de sanções a responsável por irregularidades ou práticas lesivas aos cofres públicos, na medida em que tais punições funcionam como fator de inibição prática de novas ocorrências de espécies. Então, a gente já finalizou essa parte aqui. Se você gostaria de aprender mais sobre controle externo, deixe aqui abaixo nos comentários o seu comentário. Aqui no final do vídeo eu vou estar passando os meus contatos. Caso você tenha interesse, é só você entrar em contato por esses canais que eu vou estar fornecendo para você. E você vai estar falando comigo, a gente vai estar mostrando os valores para você aprender sobre controle externo. Gostaria de fazer um curso de controle externo? Então, agora nesses próximos slides eu vou te passar os meus contatos. Inscreva no meu canal, Treinamento Líderes Vencedores, dê o seu like para fortalecer esse vídeo, acione o sininho de notificações para que o YouTube possa entregar novos conteúdos como este, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para você e possa te enviar mais vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp, para que eles possam ter a oportunidade que você está tendo de receber um conteúdo de alto valor gratuitamente. Esse é o meu Instagram, @MasterCoachPaulo. Aqui eu posto conteúdo sobre mercado financeiro, sobre direito, sobre programação neurolinguística, sobre vários outros temas importantes e relevantes para você. Então, pode seguir, pode mandar um direct aqui, caso você queira falar comigo pelo Instagram. Aqui está meu WhatsApp, caso você tenha interesse de aprender mais sobre controle externo ou outros conhecimentos que eu estou postando nesses vídeos. Você manda aqui um WhatsApp para mim e você vai estar aprendendo sobre controle externo. A gente você vai estar conversando comigo, eu vou estar passando os valores do curso. E aí você vai ter a oportunidade de estar aprendendo sobre controle externo. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.